Shalom, shalom Adonai, shalom. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Uau, olha o que eu achei, gente. Olha o que eu achei dentro da Bíblia. Isso vale uma boa grana. Aleluia. Estava dentro da Bíblia, hein? Puxa. Em casa tem muitas Bíblias, né? Shalom Adonai, bendito é o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui nessa sexta-feira da Paixão, onde a Bíblia fala assim, Naum, no capítulo 1, do versos 2, a Bíblia fala que Deus faz o seu caminho nas tempestades, né? Deus faz seus caminhos na tempestade. E foi numa sexta-feira como esta, há mais de 2000 anos atrás, que Deus trilhou o caminho da salvação, trilhou o caminho da libertação, o caminho da graça, através do seu Filho. Através do seu Filho, que veio por luta, que veio por tribulações, vitupério. Jesus, ele passou um caminho de tormenta para nós alcançarmos um caminho de paz. Muitas vezes nós passamos por caminhos de tormenta, passamos por caminhos de luta, passamos por caminhos de tribulações, para que outros alcancem a paz, alcancem a salvação. Então veja bem, Jesus, ele passou o caminho da rua direita, o caminho da cruz, o caminho do Gólgota, o caminho do sofrimento, o caminho do flagelo, para que pudesse ter o resultado da nossa salvação, o resultado da nossa libertação e o resultado da vida e vida com abundância. Não é diferente também conosco. Deus ele passa nós pelo deserto, Deus ele nos passa pela luta, pela tribulação, por tantas situações difíceis para nos provar. Deus ele passa nós por tantas situações para que nós também pudéssemos ser um vaso na mão de Deus e para que nós pudéssemos alcançar almas lá na frente, né? Alcançar vidas lá na frente. Então, o nosso caminho que nós trilhamos, o nosso caminho ao qual a Bíblia fala, como eu já citei, na 1:2, o caminho que diz que nós passamos, o caminho que Deus faz o seu caminho na tormenta, é o caminho que Cristo passou, e é o caminho que nós todos passaremos. Uma vez, eu vi uma pregadora no auge, uma pregadora estava numa fama muito grande, em menos de 3 anos de evangelho. E eu disse assim, né, para mim, eu falei, essa pregadora não vai muito longe, porque não existe fama, não existe exaltação sem deserto. Se a pessoa não tiver deserto, não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus, não é vaso preparado, não é vaso moldado, não é vaso trabalhado, tá entendendo? Não é vaso trabalhado, porque primeiro Deus, ele lapida, ele refaz,
ele trabalha você para que no momento da luta, da adversidade, você possa ser um vaso firme, um vaso forte para suportar qualquer coisa que vier contra você, né? Agora, se você não passa por desertos, se você não passa pela fornalha, né, para ser purificado, se você não passa a ter vida com Deus, quando vir as lutas, quando vir os ventos, é como construir a sua casa na areia, ela cai. E foi dito e feito. O que aconteceu? Essa pessoa caiu, realmente ela não suportou as suas lutas. Por quê? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é glamour. Ainda que muitos achem que o evangelho é glamour, é estrela, não. O evangelho de Cristo, ele também é uma marcha sofrida, uma marcha solidária, um grito de aleluia, sabe? Então, o que acontece? Para a pessoa chegar lá na frente, ser abençoada, ser aprovada, ou ter uma estrutura, é porque ela passa uma vida com Deus, ela tem um currículo com Deus, ela tem um histórico com Deus, porque Deus ele te prova para você ser aprovado, amém? Né? Somos provados para ser aprovado, não provado para ser reprovado. Então o que acontece? Jesus hoje nos traz a memória, nos traz a lembrança, né, da paixão de Cristo, do sofrimento, da angústia, né, do vitupério que ele sofreu, que ele passou, a zombaria que Cristo sofreu, para que nós pudéssemos alcançar vida com abundância, para que viesse o tempo da graça, né? O tempo da graça que começa lá na cruz, porque isso é uma dispensação, né? É um tempo, né? Assim como teve o tempo, a dispensação da inocência, né? Que foi lá a transição dela foi lá na árvore do Éden, a inocência, a consciência, né? Conhecedores do bem e do mal, né? A dispensação da consciência, depois vem a dispensação pós-governo ou dilúvio, né? Também é no monte Ararat, que se dá lá na Mongólia, quando a arca ela pousa lá no monte Ararat, né? Então nós temos aí uma outra dispensação, né? Depois nós temos a dispensação no monte Sinai, que é a dispensação a quinta dispensação da lei. Temos também a dispensação da fé, né? A dispensação dos patriarcas, que é lá no monte Moriá, Abraão, quando vai imolar o seu filho Isaque, né? E a dispensação do Gólgota, a dispensação no monte da caveira, quando Jesus lá na cruz é levantado, quando Jesus ele diz: Pai, tudo está confirmado, entra agora a dispensação da graça, o véu se rasgou, nós temos acesso, livre entrada ao Pai, Abba Pai, Paizinho, para adorar o Senhor, né? Não precisamos mais de um sacerdote, um sumo sacerdote, a não ser Cristo, para adorar Yahvé, o Todo-Poderoso, porque Jesus na cruz ele rasgou o véu. Antigamente nós precisávamos de um representante na lei, né? No caso Arão e as tribos de Levi, né? Os seus filhos, eles que entravam no Santo do Santo para oferecer sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Eles só que poderiam entrar lá com a bacia de sangue, espargir lá pela arca. Enfim, quando Jesus ele é crucificado, o véu se rasga, o véu do templo se rasgou. Que era esse véu? Esse véu que separava o homem de Deus. O véu rasgou por quê? Porque agora o homem entra direto na presença de Deus. Agora nós temos livre acesso ao caminho da adoração, né? Ao caminho da adoração. Isso é maravilhoso, esse caminho que nós temos, esse caminho da adoração que Deus nos concedeu através do seu Filho. Mas foi um caminho feito na tormenta, como Naum diz, né? Deus faz os seus caminhos na tormenta. Então foi um caminho de sofrimento, de angústia. Jesus em oração, o teu suor
foi transformado em sangue, escorria em forma de sangue. Jesus, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Afasta de mim esse cálice. Quer dizer, em outras palavras, Senhor, tem um outro caminho, Senhor, tem outro meio que possa trazer a salvação, que possa trazer a destruição de Satanás, a derrota das trevas? Não, esse é o caminho. Tu serás o Cordeiro vivo, inocente, não para fazer expiação, porque expiação é o ato de cobrir, né? Os cordeiros dos levitas somente cobria, mas não, tu tirarás o pecado do mundo. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus não veio para cobrir pecado do ser humano, Jesus veio para tirar e para nos conceder vida e vida com abundância. Essa é a maravilhosa graça do nosso Senhor. Aquilo que nós não merecemos, né? Nós não merecemos a salvação, a liberdade, a remissão dos pecados, mas Jesus no caminho que ele trilhou, no caminho que ele passou, que é o caminho da cruz, que é o caminho do peça, né? O caminho da morte para a vida, né? Ele deu um salto da morte para a vida, que é o que vai se comemorar domingo, primeiro dia da semana. Hoje Jesus, a sexta-feira da paixão é a sua morte, é o vitupério, né? É o escândalo, é o sofrimento, né? Que ele passa, e domingo é o peça, é a passagem, né? É a passagem da morte para a vida. Essa é a Páscoa cristã, onde todos nós encontramos essa passagem. Essa passagem, ela é Cristo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa Páscoa, nosso peça. Só através de Jesus nós conseguimos dar um mergulho na morte e subir para a vida. Só em Cristo Jesus. Essa é a maravilhosa Páscoa, né? A Páscoa dos judeus é a Páscoa da libertação, que eles saíram do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho não aponta para o sangue de Jesus, que é um Mar Vermelho que vem lavando e curando tantas pessoas que passam por ele, né? Então, o que acontece? É isso que passa, a libertação, a salvação, o caminho para Jesus, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus senão por ele. Ele é nossa Páscoa. A Páscoa israelita, a Páscoa dos judeus, é lá na libertação do povo, amém? E tem essa Páscoa pagã, essa Páscoa que é uma mistura de ovo com coelho, coelho representando a procriação e o ovo representando a vida, né? Se fazia isso no passado, se visitava as casas, as famílias e levava um ovo, representando vida, né? E o coelho representando a procriação, o crescimento do evangelho. E alguns oportunistas associaram essa figura e transformaram o ovo num chocolate e o coelho numa pelúcia e foram trabalhar o paganismo do comércio, do mercado, infelizmente, fazendo assim com que as pessoas não focassem na verdadeira Páscoa, não focassem na verdadeira Páscoa de Cristo, porque hoje muitas pessoas não entendem a Páscoa da salvação, a Páscoa da libertação, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o comércio tira o foco, o comércio põe o foco nas pessoas. Eu preciso me confraternizar, eu preciso comprar o ovo para a criança, e acreditam que é só isso. E não é só isso, é muito mais do que isso, é muito mais, é um triunfo que Cristo fez através da cruz, através daquele caminho, e esse triunfo ele fez com que nós fôssemos incluídos nele. Não foi só Cristo que triunfou, a humanidade triunfou no peça, triunfou na passagem, na Páscoa. Então isso é maravilhoso, isso é sensacional, o que Cristo fez por nós, ele derramou
Ele derramou o teu sangue, Ele derramou o teu sangue, o teu amor, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, né? Para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. E nós também passamos pelas lutas, pelas tribulações, para ser um vaso na mão de Deus, para alcançar outras pessoas, para anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, eu sinto assim de trazer essa palavra para você, trazer essa mensagem, compartilhar com você sobre o dia de hoje, o dia da paixão de Cristo, né? Ele poderia ter voltado atrás, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu, mas ele não fez isso, ele foi até o fim. Por quê? Porque lá em João, capítulo 17, vocês acham lá, capítulo 17 de João, lá no versículo 26, Jesus ele faz uma intercessão. Jesus ele fala assim: Pai, o amor que tu me deste, que tu derramaste em mim, que tu colocaste em mim, conforme a tradução, né, esteja neles também. Então Jesus faz uma oração para que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, derrame o amor que ele derramou em Cristo em nós. Porque para nós seguirmos os passos de Jesus, seguirmos o caminho de Jesus, que é o caminho do céu, que é o caminho da salvação, nós temos que seguir o líder, né? Segue o mestre que você encontra a porta, né? Então, para você seguir esse caminho que tem luta, que tem perseguição, que tem calúnia, que tem vitupério, sabe? Para você seguir esse caminho, para você não desviar desse caminho pelos glamour da vida, pelo estrelado da vida, né? Você tem que ter o amor de Cristo derramado. O amor ao qual Deus derramou em Cristo. É vestir essa camisa de amor. É ter amor pela tua vida e pela vida do teu próximo. Amar o teu próximo, né? Você amar realmente as pessoas como Cristo amou, né? E poder seguir esse caminho que é o caminho da renúncia. Renúncia. Você vê que Satã, ele lá no deserto, ele falou para Jesus, ele falou: se você me adorar, veja bem, se você me adorar, eu te dou todo esse mundo, eu te dou tudo. Olha bem, se você me adorar, eu te dou tudo. Quer dizer, o diabo está ligado ao sistema do mundo. Se você me adorar, eu te dou tudo. E nós vemos assim que muitas pessoas estão caindo nesse laço, estão caindo nessa adoração. Adoração da fama, adoração do bens, adoração do prazer. Isso é muito perigoso. Ser famoso, ter muitos bens e prazer na vida, gozo na vida, né? Ou seja, hoje eu sou um crente milionário, tenho o meu iate, tenho o meu jatinho, vou onde eu quero e tiro o foco. Isso é perigoso. O cara, para ter o melhor de Deus, ele tem que ter cuidado para não perder o foco. Olha o fim de Salomão. Salomão foi um homem muito abençoado por Deus. Foi um homem cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria de Deus. Mas no final, se vocês verem o livro que fala a história de Salomão na Bíblia, né? No final, Salomão, ele passa a levantar altares para deuses das suas mulheres. Cada mulher tinha era de um país, cada mulher tinha um deus, e ele levantava altares para aqueles deuses. Olha só que loucura. Então você vê bem, para ele levantar aquele altar, para ele dar ordem aos seus escravos: eu quero um altar assim para minha mulher egípcia, para minha mulher da Síria, para minha mulher filisteia. Ele ia conhecer aquele Deus, ele ia entender qual era aquela divindade, o que ela fazia, entendeu? Para ele se interessar naquilo. Então, quer dizer, ele acabou se corrompendo a sua vida, ele se corrompeu a sua fé, né? Desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, quer dizer, esse é o perigo da fama, do bens,
do prazer. Ser abençoado não é pecado, ser abençoado não é errado, mas desde que o teu coração esteja envolvido com a obra, desde que o teu coração esteja envolvido com o reino de Deus, Deus ele tem os tesouros abertos, né? Como diz Mateus 25, né? A parábola dos talentos, a um ele deu 5, a outro deu 2, a outro ele deu 1, ele deu a cada um segundo a sua capacidade para você granjear, para você negociar. Negociar o quê? O dinheiro do reino, é isso que ele fala, né? Negociar o dinheiro do reino. Como é que você negocia? Com obras, com viúvas, com órfãos, com famintos, pregando o evangelho, comprando passagens, enfim, investindo na sua vida, investindo no reino. É isso que o Senhor nos ensina, né? Nos ensina. Então, o que acontece? Deus, ele traçou um caminho para Jesus, mas ele traçou um caminho para nós também. Ele traçou um caminho, ele traçou uma chamada, ele traçou uma missão na vida de cada ser humano, e de pregar o evangelho a toda criatura, a grande comissão, e de pregar. E você pode pregar no teu bairro, na tua cidade, na tua casa, no teu estado, nos estados, nos países, mas existe um ide. Esse ide é uma ordem de Jesus Cristo para o seu povo, é uma ordem de Jesus Cristo para nós. Essa é a ordem, falar do amor dele, falar do que ele fez, falar que Jesus está vivo, Jesus ele ressuscita no terceiro dia, ele ressuscita no Pessa, ele ressuscita na Páscoa, e ele aparece lá em Lucas 24, se não me engano, Lucas 24, ele aparece no caminho de Emaús para os discípulos que estavam desanimados, os discípulos que estavam achando que ele havia morrido, achando que acabou, não tem mais jeito, varão valoroso, homem poderoso de grandes obras, morreu. E ele apareceu naquela escuridão, naquele breu que ninguém chegava a ninguém, e falou assim: de quem vocês estão falando? E eles falaram: só você, peregrino na cidade, que não sabe as notícias. Jesus Cristo, varão valoroso, profeta de Deus, homem poderoso em obra, foi crucificado. E aí, quando eles chegam na casa deles, Jesus ele entra, quando ele parte o pão, a ceia, eles percebem que é Jesus. Então eles foram anunciar que Jesus vive. Também quando Jesus ressuscitou lá no cemitério, na caverna, como que é daquele político, lá naquela caverna, quando Jesus ele ressuscita, a Madalena é a primeira a ir lá, e ver que o túmulo está vazio. E quando ela viu assim o anjo, ela achou que era o hortelão era o coveiro, e falou assim: meu Senhor, me diga onde ele está, porque procurai os vivos no meio dos mortos. O anjo falou: por que procurai os vivos no meio dos mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vai e contai aos vossos irmãos que Jesus Cristo ressuscitou. Cara, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? Porque quando a gente não conhece Cristo, ou quando a gente não conhece muito bem a palavra, o medo da morte é muito grande. A morte é um monstro na vida do ser humano, ou na vida de qualquer um. Mas quando a gente vê o apóstolo Paulo ali em Filipenses dizendo: o morrer para mim é Cristo, aí nós entendemos a revelação. O morrer para mim é Cristo. O morrer para mim é Cristo. O que significa o morrer para mim é Cristo? Quer dizer que o morrer para mim não é caixão. O morrer para mim não é sepultura. O morrer para mim é ir para o céu, é estar com Cristo. Olha que coisa formidável. O corpo pode apodrecer. Lá na terra. Porque a própria palavra fala: e o pó volte ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu.
né? E o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte ao pó. Então o nosso corpo, ele veio do pó, e ao pó voltará. Mas o nosso espírito não. Assim como Jesus falou, eu vou para o meu Pai, eu vou para o meu Pai, Paulo também diz, o morrer é Cristo, o viver é ganho. Porque viver é trabalhar para Deus, é fazer a obra de Deus, é investir. Quando a gente está aqui na Terra, a gente tem que entender uma coisa: a eternidade é eternidade, a Terra não, mas a eternidade é eternidade, mas a Terra é um meio de você polir a tua luz, aleluia, polir a tua luz, porque o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais nós fizermos a obra, quanto mais nós fizermos a obra, maior será o nosso galardão. O que é galardão, pastor? Recompensa. Quanto mais nós fizermos a obra, mais será o nosso galardão, tá? Então, o que acontece? A Bíblia fala que a salvação, ser salvo, salvar do quê? Salvar do inferno, salvar da iminência do perigo. Você está andando para o caminho das trevas e Cristo foi lá e te salvou. A morte de Cristo e a ressurreição é para te salvar, né? Ele é o super-herói, ele foi lá e te salvou do caminho das trevas, da morte, do inferno, do fogo eterno. Ele te salvou. Só que agora tem o quê? O Senhor falou assim, a casa do meu pai há muitas moradas, né? Se não for assim, eu irei e farei morada e voltarei para que aonde eu estiver, esteja vós comigo. Olha que coisa maravilhosa. Para que aonde eu estiver, esteja vós comigo. Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, o que acontece? A Bíblia fala assim, lá em Coríntios, 2 Coríntios, a Bíblia fala assim no capítulo 5, 10 ou 10, 5, é isso aí, 5, 10 ou 10, 5, a Bíblia fala assim, que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para dar conta das nossas obras, quer boa, quer mal. Então, a salvação é pela fé, mas estar na primeira classe ou na segunda classe é pela obra. Deu para entender? Quem entendeu? A salvação, atravessar a catraca é pela fé, mas estar na primeira classe ou na segunda classe é pela obra. Deu para entender? Significa que há muitas moradas. A esposa de Zebedeu falou assim, Senhor, permita que meus dois filhos, sentem um à direita e outro à esquerda do Pai. Jesus falou assim, olha, isso não cabe a mim, só ao Pai que está no céu. Olha que coisa tremenda, Ela muito sabichona, né? Foi fazer um pedido, Senhor, permita que meu filho sente um à direita e à esquerda. Claro, todo mundo quer que seu filho esteja no melhor lugar, na melhor posição, né? Só que ele falou, isso não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Por quê? Porque o pai ele vai decidir a tua luz, a tua morada, a tua distância entre ele, tá? Pelas suas obras. Lá em Hebreus a Bíblia fala assim, olha, segue a paz com todos, sendo a qual não verá Deus. Se você não tiver paz com todos, você não verá Deus. Não quer dizer que você não vai ser salvo. É que eu estou dizendo, salvação é uma coisa, mas segue a paz com todos, sem a qual não verá Deus. Então o que acontece? Existem anjos que estão diante de Deus, assim, ó, diante de Deus, tá? Gabriel, por exemplo, é um anjo que está diante ali, tá? Perto de Deus, como os querubins, serafins,
os 24 anciãos. Mas é um escalão. É um escalão. Tem anjo que está lá em cima, tem anjo que está aqui embaixo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, livra de todo mal. Para ele acampar ao teu redor, ele não está lá em cima, ele está aqui embaixo. Né? Porque a onipresença só pertence ao eterno. Né? Então, ou o anjo está lá em cima, ou o anjo está aqui embaixo. Então tem anjo que está lá em cima, tem anjo que estão aqui embaixo. Você entendeu? Como o Espírito Santo de Deus. Hoje ele está onde? Está aqui embaixo. Preparando uma noiva. Para levar para onde? Para o céu. Né? Mas aonde ele gostaria de estar? No céu. Aonde os anjos gostariam de estar? No céu. Aonde o homem espiritual, como Paulo, gostaria de estar? No céu. Porque Paulo desejou o céu. Né? Porque para você desejar a carne, você está normalmente na carne, apegado às coisas da carne. Ai, minha casa é muito linda, minha conta bancária, meu carro, meu jardim, minha piscina. Ai, eu não quero perder nada disso, a minha beleza, né? Então eu estou na carne. Mas a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, a Bíblia fala assim: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Olha o que a Bíblia fala: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Então, muitas vezes, nós estamos pensando nas coisas terrenas e não nas coisas de cima. Pode ver que toda a aflição do ser humano, toda a depressão do ser humano, né, a ausência de força, são por coisas materiais. São por coisas materiais. Eu não conheço ninguém que está ansioso porque não é batizado com o Espírito Santo, que está ansioso porque não vê a hora de morrer para ir para o céu. Eu não vejo ninguém ansioso por causa das coisas do alto. E a palavra fala, lá em Eclesiastes, a palavra fala que no final tudo é uma aflição de espírito. Tudo é uma aflição de espírito. A idade, o ter, o não ter, sabe? Isso tem um nome, aflição de espírito. Aflição de espírito. É assim que Salomão deduz toda a sua experiência, tudo que ele teve como moço, como jovem, na guerra, no amor, nos negócios. Ele viu que tudo era uma aflição de espírito. O escrever muitos livros, ele diz que tudo é uma vaidade, tudo é uma aflição de espírito. Que no final, o que a gente tem que guardar é o bom tesouro. O que nós temos que guardar é o contato com Deus. Entendeu? É isso que você não pode perder, o contato com Deus. Por quê? Porque quando você foca a eternidade, você tira o foco da terra. Você tira o foco da terra. Você está no mundo, mas você não pertence mais ao mundo, né? Cristo falou isso: Pai, eles estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo, né? Então a gente está no mundo, mas a gente pertence ao céu agora. Nós pertencemos à família celestial. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos adotados por Cristo Jesus, no teu sangue derramado em nós. Fazemos parte da família celestial, da família do Deus Todo-Poderoso, para ter eternidade. E se o nosso mundo é bom, ou já foi bom, o mundo de Deus, o mundo das alturas, o mundo que a nossa mente não consegue contemplar, é maravilhoso. É maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o paraíso. O paraíso quer dizer jardim de Deus. Ele fala que ele conheceu um homem que não sabe se no corpo, fora do corpo, ou se no pensamento, foi levado ao terceiro céu. Eu acredito que ele está falando dele mesmo. E ele diz assim que o tal homem viu coisas tão inefáveis, coisas tão lindas que não dá para você... Veja bem, você já foi no YouTube, você já viu Dubai, você já viu os prédios lá de Balneário Camboriú? Pronto. O homem conseguiu imaginar Dubai e fazer Dubai, mas o homem não consegue imaginar o paraíso de Deus. Ele não consegue construir nada igual ao paraíso de Deus.
Tamanha é a excelência de Deus. Então o que está guardado para nós, querido, não é um caixão tampando com uma tampa, não é um paraíso debaixo da terra, não. Não pensa nisso. Mas é um mundo melhor. É o mundo do Senhor Jesus. Jesus também foi ali ser colocado como morto numa campa ali do José de Arimateia. Agora lembrei o nome do homem, do senador José de Arimateia. Mas foi por pouco tempo. Ele não chegou a ver nem a corrupção a corrupção do seu corpo, a destruição do seu corpo, né? O inchar, o apodrecer. Deus não permitiu. No terceiro dia, ele já estava ressuscitando, né? Fora que pessoas com 3 dias, 4 dias já está inchado, já está duro, uns já estão até fedendo, mas Jesus não aconteceu isso. Jesus, ele não passou por esse processo. O Espírito de Deus, os anjos ali do lado cuidando do corpo, não deixaram tal processo. A Bíblia fala que ele não passou, o seu corpo não passou pelo estado da incorrupção, da destruição, de ficar podre, né? Mas ele, ao terceiro dia, ele subiu aos céus, né? Subiu aos céus. E ressuscitou, né? Ressuscitou. Não vou dizer que ele subiu assim de ficar, né? Porque ele foi visto por muitos ao terceiro dia na terra, e depois ele foi visto ali pelo Mar da Galileia por aproximadamente 500 testemunhas, segundo a Bíblia, né? E depois, com 40 dias na terra andando, foi que ele subiu. 40, todo 4 é mudança de ciclo, né? Em 40 dias mudou o ciclo. Aí ele sobe. Quando ele sobe, quando completa 50 dias, vem Pentecostes, 50. Por quê? Deus recebe o sacrifício de Cristo no céu e derrama o fogo, né? E derrama o fogo. Que fogo? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta da aceitação do sacrifício. O Espírito Santo é a resposta que o sacrifício foi perfeito, né? Então Jesus, com 40 dias, ele sobe, é uma transição, né? E quem é que desce com 50? O Espírito Santo. Ele desce selando aqueles que são seus, ele sela aqueles que são seus. São vistas línguas repartidas como a de fogo, vento impetuoso, e vindo ali a manifestação do Espírito Santo, junto com eles todo o reino de Deus, e ali começa uma nova fase, um novo ciclo, né? Que até hoje que é o ciclo da igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que recebeu ali no dia de Pentecostes o poder, a graça de Deus, e hoje o Espírito Santo está dentro de nós, preparando uma noiva para ir ao encontro nas nuvens com Cristo, com Jesus Cristo. Olha que evento fenomenal que nós estamos esperando, aguardando a qualquer momento, né? Não sabemos o dia, a hora, mas temos que estar atento, vigiando como aquele que vigia a sua casa, porque não sabe que hora que o ladrão vai vir. Então nós estamos vigiando esse evento fenomenal, e o evento ele viria através de sinais, né? E nós temos assistido aí os sinais dos princípios das dores, fome, peste, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, né? São os princípios das dores que estão acontecendo aí, para qualquer momento vir um evento, a qualquer momento a igreja ser tirada da terra, e aí a manifestação do iníquo, né? Que é o anticristo, e aí vem a trilogia satânica, né? A besta religiosa, a besta política e a besta espiritual, a trilogia satânica. O diabo imita Deus em tudo, como tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então também, lá no inferno também tem o sacerdote dele, o político dele e a besta espiritual, né? A besta espiritual. Então, o que acontece? O sacerdote dele é o que fala para o presidente o que ele deve fazer, né? Antigamente, não sei se hoje ainda é assim no Zara, mas tinha um cara que era o Ayatollah, e ele que dava o comando para o presidente, e o presidente é quem decretava as ordens, vindo do sacerdote, que recebia, segundo ele,
de Alá, né? Então, quer dizer, é mais ou menos esse tipo de ensinamento que vem do anticristo. Ele tem uma besta política, segundo a Bíblia, ele tem uma besta espiritual, ele tem uma besta sacerdotal. E esses três começam a fazer guerra na terra. Só que, primeiramente, ele faz o quê? Ele vem como cavaleiro branco, o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele traz o quê? A falsa paz. O que é a falsa paz? Já está dizendo, ele traz a restauração da paz de Israel com os árabes na Cisjordânia. Ele traz a paz de um só governo, uma só moeda. Por quê? Porque ele é um falso Messias, né? Ele é um falso Messias. E os judeus, eles esperam um Messias, não um Messias salvador que vem buscar um povo para levar para o céu, não. Mas um Messias que traga paz no mundo, porque os judeus, eles não almejam morar no céu. Segundo os estudos, o céu é para anjos, não é para homens, né? O homem habitará na terra e herdará a terra. Não é como o cristão que almeja o céu. Você pode ver que o Velho Testamento você nunca vê falar sobre salvação, de homem morar no céu e isso, aquilo. É o novo Paulo, João, Pedro que vem falando sobre isso, né? Então, o que acontece? Ele vem trazendo o primeiro cavalo, que é o cavalo da falsa paz, né? Da falsa paz. Então, esse cavalo, ele reina por 3 anos e meio, né? O anticristo como falsa paz, que é o cavaleiro branco, que é o anticristo, que é o presidente mentiroso, que é um chefe de nação, mas se torna um chefe global, e quando ele é descoberto, como é que ele é descoberto? Quando ele faz uma estátua, uma imagem, uma estátua grande, né? Quando ele faz uma estátua grande, talvez dele mesmo, não sei se ele é narcisista, ele faz uma estátua grande para que todos adorem a estátua. E como os judeus já não adoram estátua, falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, Yahvé é contra a idolatria, Yahvé é contra a imagem, e ele levantou uma estátua grande que nem o rei Nabucodonosor levantou lá, peraí, não, esse cara aí não é quem diz ser. E aí então que descobre que ele é o falso, e aí começa o quê? Começa a guerra. Só que nessas alturas, quando Israel vai fazer guerra contra ele está cheio de aliados no mundo todo, países do mundo todo, começam a guerrear contra Israel, né? Então essas guerras vêm trazendo os outros cavalos, né? Vem trazendo o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, o cavalo preto, que vem trazendo o quê? A morte, vem trazendo o quê? Depois, com a morte vem o quê? As crises mundial, aí vem a fome, né? Com a fome vem o quê? Morte, fome, vem a doença, né? Então, quer dizer, esses cavalos representam o quê? Ele representa a fome, que é a economia caído, a doença, né? E ele vem trazendo a morte, entendeu? A guerra, né? O cavalo vem trazendo guerra, fome, guerra. Então, o que acontece? Depois de tudo isso aí, Israel sendo bombardeado, Israel sendo massacrado, né? E a guerra, ela vem, o inimigo vem da banda do norte de Jerusalém, de Israel. A banda do norte, ela liga os árabes, ela liga a Mongólia, ela liga a Coreia do Norte. Então, daquela banda ali, daquela região ali, é que vem essa capetada toda, tá? E o que acontece depois que vem essa situação, que vem eles desse lugar, né? Israel começa a clamar. E no que Israel clama por quem? Yeshua HaMashiach Kadosh. Jesus Cristo de Nazaré, o Santo de Israel. Eles começam a clamar. Na grande guerra contra Gog e Magog, eles clamam. E no que eles clamam, quem é que vem com os seus santos anjos? Jesus. Jesus vem descendo das alturas. E quem está do lado dele? Eu e você. Os santos, a igreja arrebatada, a igreja transformada,
descendo para a grande guerra. E quando Jesus desce ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que o monte ele vira um vale, ele desce, e a Jerusalém do céu vem conosco. E Jesus destrói o diabo, o anticristo, com o sopro da sua boca. Tessalonicenses diz: acabou o capeta. O capeta, o falso profeta, a besta política, são todos lançados no lago de fogo. Inferno ao qual hoje ainda não foi inaugurado. Não foi inaugurado, o lago de fogo. É lançado ali o diabo, o falso profeta e todos aqueles que não foram achados seu nome escrito no livro da vida. Então, Jesus ele diz assim, né? Que se alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando os discípulos vieram para Jesus dizendo: mestre, no teu nome expulsamos demônio, mestre, no teu nome curamos, pessoas foram curadas, ressuscitadas. Jesus falou assim: olha, não se alegre por expelir os demônios, mas sim por ter o seu nome escrito no livro da vida. Quer dizer, mais do que milagres, sinais, prodígios, é ter a certeza do nosso nome escrito lá. Escrito lá, livro da vida e livro da memória. Livro da vida e livro da memória. Tem o nosso nome lá escrito. Essa é a certeza, essa é a alegria, esse é o galardão. Meu Pai, aleluia, 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 aleluia. Que o meu nome, o teu nome possa estar lá escrito. Então, querido, tudo isso é projeto de Deus, tudo isso é plano de Deus, e nós temos que estar firme, focando no céu, focando a morada, focando, seguir os passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, seguir os caminhos de Jesus. Ele é a Páscoa, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, os passos dele. Quer ir para o céu? Segue Jesus. E qual é o caminho de Jesus? Caminho de ensinamento, caminho de milagre, né? Caminho de ensinamento, caminho de milagre, caminho de sofrimento, caminho de solidão, caminho de fé, né? Porque tudo isso é um ensinamento de Cristo. Cristo ensinou a palavra, a obediência, né? Os milagres, o evangelho, a pregação do evangelho, ir de pregar o evangelho a toda criatura, entende? Então, quer dizer, os caminhos de Jesus, eles são caminhos que por mais que houve luta, perseguição, mas houve amor, houve graça, houve pregar, houve ensinar. E a Bíblia manda a gente seguir ele, segue ele, imita ele, sede meus imitadores como eu fui de Cristo, Paulo falou. Imitar Jesus como Paulo imitou, né? Como Paulo imitou. É fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Basta a gente rejeitar o mundo, basta a gente ignorar o mundo, basta a gente dizer não para aquilo que é do mundo. É como um diabético, aceitar Jesus é como um diabético. Quando o cara está com diabetes, ele tem que dizer não para uma pancada de coisa. Não posso comer a coxinha, não posso comer esse doce, não posso comer brigadeiro, não posso comer esse leite condensado, não posso tomar esse sorvete. Então você já está entendendo mais ou menos, tudo aquilo que é gostoso, maravilhoso, que tua alma deseja, a dita da diabetes faz você dizer não, ou morre. Então quer dizer, é mais ou menos isso, aceitar Jesus é dizer não para o mundo, para você não morrer e viver uma vida em abundância com Cristo. Então, como eu disse no começo dessa live, né? Naum, capítulo 1, versos 2, Deus faz os seus caminhos na tormenta. Os caminhos de Deus é feito na tormenta, é feito no vento, é feito no turbulhão, é feito na tribulação. Então o caminho de Jesus foi um caminho de chicote, de dor, de rejeição, mas foi um caminho de vida e vida com abundância. O caminho que Deus traçou na minha vida, na tua vida, é caminho de luta, é caminho de dor, é caminho de humilhação, mas é caminho de vida. É caminho de vida. O caminho que Deus traça tem deserto, tem vale, tem espinho, tem rejeição, mas é caminho de vida,
é caminho de vida. E Deus ele vai muito mais ainda. Deus ele fala assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Essa é forte. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quer dizer, não tem, a gente quer, mas não tem como associar mundo e Deus. São coisas distintas. Ele criou o mundo, mas ele não criou o sistema que está no mundo. Ele criou o mundo, mas o sistema pecaminoso do mundo, corrupção, mentira, sexo, droga, pornografia, roubo, furto, sequestro, ele não criou. Ele não criou. Quem criou foi o homem com a mãozinha do capeta. Entendeu? Quem criou foi o homem com a mãozinha do capeta, né? Então, quando a Bíblia fala o mundo já do maligno, Deus não está falando que é os animais, que é a natureza, que é as flores, a cachoeira, não. O sistema é do maligno, o sistema da medicina é caído, o sistema na escola é caído, o sistema da política é caído, quer dizer, o mundo já é do maligno. Por mais que as pessoas lutam para ter um presidente de luz lá, mas o mundo já é do maligno, entendeu? Então, quer dizer, qual a esperança que nós temos? A esperança que nós temos é Cristo. A esperança que nós temos é Cristo, a fé que nós temos que ter em Cristo, independente se o mundo está de ponta cabeça ou não, independente que o mundo está aí à deriva, nós temos que confiar no Senhor, como a palavra fala, né? Salmo 112, né? Salmo 112, 6, a palavra fala assim, que aqueles que estão firmados em Cristo não temerão más notícias, né? Não fala em Cristo, a expressão Cristo eu coloquei, mas aqueles que estão firmados no Senhor não temerão más notícias, né? Então, quando a nossa fé está em Deus, gente, olha, não sei quem está no governo, não sei quem está no poder, não é o sistema humano que vai resolver. E eu estou com 54 anos, não resolveu nada. Eu peguei Collor de Mello, Fernando Henrique, Lula, entendeu? Ninguém resolveu minha vida, ninguém melhorou minha vida. Vou te falar para vocês, ninguém, tá? Trabalhei para o Estado, né? Trabalhei para o Estado, que eu fui policial. Então o que acontece? Eu não vi melhora nenhuma e não acredito em melhora. Pode estar Bolsonaro, que nem o Bolsonaro está aí, ó. Ele não tem culpa da guerra, não tem culpa da pandemia, mas também eu não vejo melhora, tá? Não vejo melhora. E não acredito em melhora, porque o homem nunca vai te trazer melhora. Quem tem melhora para a nossa vida são as promessas de Deus. As promessas de Deus é o que vai melhorar você. O que vai trabalhar a tua vida é as promessas de Deus. Boa noite, Wellington. É ela que vai agir na tua vida. Aquilo que Deus tem para você é teu. De repente você está aqui e Deus fala assim, eu vou te levar para os Estados Unidos. Entendeu? Pronto, agora você está nos Estados Unidos. De repente você está aqui, Deus fala, vou te levar para o Japão. Pronto, é outro sistema, é outro governo, é outra lei, outra mentalidade. De repente você está aqui, Deus fala, vou te levar para Jerusalém. Mudou, vou te levar para o céu. Você está entendendo? Então o que acontece? Nossa vida, nossa fé está em Cristo, gente, está em Cristo. Não que a gente não tem que buscar o melhor aqui, claro que tem que buscar o melhor, temos que buscar melhores decisões, temos que buscar melhor governo, sim, porque se a oliveira e a figueira não reinar, o espinheiro vai reinar, isso eu sei, eu tenho consciência disso, mas eu tenho consciência também que, em primeiro lugar, a nossa fé está em Deus. Nossa fé está em Deus, nosso apoio está em Deus. Dê o que der, tudo é Deus. Vem o anticristo, vem as tribulações, vem os princípios das dores. A nossa vida está na mão de Deus, está na mão. Jesus traçou um caminho e Jesus confiou nesse caminho. Jesus falou, Pai, se for possível, a parte de mim esse cálice. Pai, tem outro caminho? Ou o caminho é esse cálice sair do vitupério, da chicotada, do espinho na cabeça, dos murros que eu vou tomar, da cuspida, dos risos que eu vou ter, esse escárnio? É esse o caminho, Senhor? Não tem outro caminho, não tem outro jeito não, filho. Para mim derrotar Satanás, para mim derrotar a morte e para me libertar esse povo, você tem que ser o meu cordeiro. Você tem que ser meu cordeiro.
Você tem que ser tosquiado, imolado e sem abrir a tua boca. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele passou. As dores eram tão fortes, tão grandes, e a fraqueza, que precisou de um homem para ajudar a carregar a cruz. Precisou lá de um homem, né, para colocar a cruz do lado ali no ombro e ajudar a levar. Porque ele já não estava com mais força de levar. Já não estava com mais força. Então o que acontece? Esse caminho é ele que foi proposto para nós, e nós temos que confiar nele. Quando a Bíblia fala, Pai, eles estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo. O que é que Deus está dizendo? Eu estou no mundo, mas não pertenço mais ao mundo. O que o batismo está dizendo quando Paulo fala que o batismo é sepultamento e nascimento de uma nova criatura? O que Paulo está dizendo com sepultar um homem e nascer uma nova criatura? O que Jesus está dizendo quando ele diz, Pai, estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o nosso mundo é o reino, que nós temos que estar preocupados com o reino. Nós já temos um governo, nós já temos um presidente na nossa vida, é Jesus Cristo. Nós escolhemos eles, é governo perpétuo, não muda, sabe? Quando Deus se colocou por presidente, por rei de uma nação, sabe o que essa nação fez? Essa nação falou assim, queremos um rei. Aí o profeta Samuel abaixou a cabeça, começou a ficar triste. Aí Jeová falou assim, ei, Samuel, por que você está triste assim? Não é você que eles rejeitam, sou eu. O meu povo me rejeita como seu rei. Samuel estava sentindo uma dor que não era dele, era uma dor do Senhor. Era uma dor do Senhor. Está entendendo? Por quê? Porque quando nós vivemos da fé e da existência real de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Está entendendo? Nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso como senhorio nosso. Tá? Nós estamos debaixo do senhorio dele. O Senhor reina e governa a nossa vida. O Senhor reina e governa a nossa vida. É isso que nós temos que entender. O resto nós temos que fazer aqui o papel de cidadão dos céus. Vós sois carta escrita pelo dedo de Cristo. Nós somos cidadão do céu. E é isso que nós temos que fazer como cidadão do céu. Amém? Lucas, shalom, meu amado. Graça e paz também aí ao Wellington de Azevedo. Deus abençoe. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Já eu vou orar. Eu estou numa campanha à 00:30 de oração. E estou passando um tempo aqui falando do amor do Pai, mas já nós temos que orar. Ô amor, que oração aí? Então, fico com essa palavra aí, queridos, em nome de Jesus Cristo. Todos vocês que entraram nessa live, passaram por aqui, ouviram um pedacinho, compartilhem essa live aí, em nome de Jesus Cristo. Participa dessa live, todos vocês aí, tá bom? Eu vi muitos amigos que passou pela live, tá? Não quis cumprimentar para não atrapalhar o raciocínio do que Deus estava me dando, porque senão eu perco o raciocínio, né? Eu não tô com nada escrito, porque na verdade eu vou buscando aquilo que o Espírito Santo vai colocando no coração na hora. Então, se eu saio do foco, mas eu louvo a Deus pela vida da Elenir Moura, pastora Mari, que esteve aí conosco, aleluia, o Jordan, o pastor Jordan, graça e paz, querido, a Josi,
tá? A Darley Schneider, paz do Senhor, meu querido, aleluia. Todos vocês que participaram aqui, Paulo Ricardo que está assistindo, graça e paz também a você, José Antônio, aleluia. O pastor João Alves, paz do Senhor, pastor, tudo bom? Como é que tá, meu querido? Quem mais está aqui? O Pedro, a Sônia, paz do Senhor para vocês, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Todos vocês que passaram, muitas pessoas passaram, uns que a gente conseguiu ver, outros que não, mas Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, tá? E se você quiser deixar um pedido de oração, que a gente vai orar já já, tá? Só deixar aí que a gente vai estar clamando para abrir portas, clamando para Deus repreender. Tem um surto de dengue aqui na cidade, aqui no Rio Grande do Sul. Então nós estamos aí orando para Deus repreender o surto da dengue, orando para Deus abrir portas, orando para ter mais intimidade com Deus, buscar águas mais profundas. A Silva Moraes, Deus abençoe. Neto, meu querido Neto, Deus abençoe. Shalom Adonai. Então a gente está aí orando para Deus abençoar, né, gente? Então a gente está fazendo uma campanha consecutiva aí nas madrugadas e cremos no poder de Deus, cremos na bênção, na presença do Senhor em nossas vidas, para nos abençoar, né? Deus vem abrir porta, ô Sônia, para você. Eu creio nas portas que Deus tem para você. Eu creio que Deus vai mover o sobrenatural aí, tá? Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele sabe onde tem alguém para a tua vida. Você não mora aqui no sul não, né, Sônia? Aqui onde eu moro, na cidade de Sapiranga, tem tanta empresa. Do lado da minha casa aqui tem uma empresa grande de calçado. Lá tá cheio de precisa, assim. Precisa por um monte de coisa, né? E aqui atrás, na rua de trás, tem fábrica de textil, tem fábrica de bolsa, tem fábrica de tênis, tem um bocado de fábrica aqui. Então aqui é Sapiranga, dá um pulo em Sapiranga aqui, no bairro São Luís, é muita empresa que tem para cá. Você acredita uma coisa que eu nunca vi na minha vida, aqui eu vi, passa carro de som, dizendo, olha, tal empresa está precisando disso. Eu vou mesmo assim, não vai, porque tá tudo, a galera está toda empregada aí, né? Eu creio. Então, Sapiranga tem bastante placa de emprego aqui, precisando de funcionário, tá? Não sei que ramo você quer. Mas tem bastante aqui. Tá? Pois é, gente. Obrigado por vocês terem ficado, obrigado por vocês terem compartilhado aí essa live. Baruch Rabá Adonai, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a cada um, que o Senhor guarde, que o Senhor derrame a graça, o amor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, fui, tchau, tchau. Feliz Páscoa para vocês, tá bom? Feliz Páscoa. Ou quem quiser também abençoar o ovo de Páscoa, meu Pix está aí, tá? Só mandar pelo Pix. E Deus te abençoe.